menos arrependimentos, né? Então, no próximo slide a gente vai começar a falar um pouco disso, de o que seria esse menos arrependimentos, né? Em Deuteronômio 30, 9 e 10, começa assim: Então Deus os abençoará em tudo que fizerem, e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com seus antepassados. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor, nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor, nosso Deus. Amém? Então comecei com esse versículo porque acho que aí está dizendo o seguinte, né, que Deus está sempre pensando em abençoar a gente, Ele quer o melhor para a nossa vida, né, e quer que os filhos dele prosperem. Então, com relação ao arrependimento, Deus está provendo o tempo inteiro, está do nosso lado, mas e a gente, né? O que a gente está fazendo? Qual é a nossa parte nisso? Ou seja, se você pensar lá o dia que for chegar o do juízo, né? Que você for ser recebido lá no céu para aqueles que aceitaram Jesus, que história você vai querer ter contado da sua vida, né? Ou seja, nos momentos que Deus foi colocando na sua vida, Ele vai estar sempre tentando abençoar e nos ajudar, como está escrito aqui, mas Ele também vai colocar momentos de dificuldade, vai colocar inúmeras situações. E vai contar aí com o que a gente sempre fala do livre-arbítrio nosso, né? E nessa hora você tem que tomar uma decisão, você tem que agir, né? E você tem que acabar indo para uma direção, tomar um caminho. E a soma dessas decisões suas vão correndo aí por toda a vida, né? E isso vai criando o seu caminho, sua história aqui na Terra. Ou seja, na hora que um dia você, mais para frente talvez, pensar assim, na hora que eu tiver meus netos, se você quiser contar uma história para eles, da minha vida, qual seria essa história, né? O que eu decidi fazer? Será que eu tive arrependimentos? Eu acho que todos aqui, sem dúvida, devem ter tido algum momento na nossa vida assim que a gente se arrepende, de alguma coisa que fez, de alguma decisão, ou de não ter tomado uma decisão, ou não ter feito alguma coisa, enfim. Então, isso que seria o arrependimento, né? Do tipo, olhar para trás e falar, olha, se eu pudesse viver aquela situação de novo, eu teria talvez feito diferente nesse momento, né? E como é que a gente usa tudo aquilo que Deus, né, nos proporciona para ter menos arrependimento, então, né? E aqui, acho que o que a gente pode fazer, ninguém pode mudar o passado, acho que até a Bíblia fala, né, o que ficou para trás, e também a gente não se preocupar com o dia de amanhã, tentar viver o hoje, mas o que a gente pode para o dia de amanhã é, nos momentos onde a gente tiver que decidir novamente e pensar que decisão que a gente faz, que sejam ações que enobreçam essa nossa história, que a gente olhe com orgulho para ela e fale, não, eu acho que eu tomei a decisão certa, e a decisão certa, temos sempre que lembrar, tem que ser a decisão em cima disso, né, do que Deus deixou para a gente em instruções. Ele diz aí isso, né? Se você fará se obedecer ao Senhor, nosso Deus, e cumprirem todas as suas leis. Então ele espera, ele deixou meio que esse guia para nos ajudar nas decisões desse momento, para nos gerar menos arrependimento no futuro, né? E aí, finalizando esse slide, em Provérbios 27, fala um pouco disso, né? Como são felizes os filhos de um pai honesto e direto, né? Aqui podemos falar o pai celestial, né? Ou seja, se a gente seguir os ensinamentos dele como pai e que está escrito ali em cima, cumprir a lei, tentar buscar sempre o máximo isso vai nos trazer felicidade, vai nos trazer orgulho, e a gente vai poder contar uma história que a gente fique contente com isso e não tenha esse arrependimento. E também para os nossos próprios filhos, ou seja, se a gente está passando essas mensagens, a gente também vai ajudar a construir a história deles cada vez melhor para o futuro. Então também é um processo onde as pessoas se espelham na nossa história, seja como pais, parentes, seja como cristão, né? Muita gente olha o cristão e vê como exemplo e como representante daquilo que é a palavra de Deus, ou seja, se é isso que é ser um cristão, que história a gente também está contando como cristão aqui no mundo. Então, acho que esse é um ponto de partida importante para o arrependimento. Como é que a gente pode evitar ele pensando nisso? Que história que eu quero deixar da minha vida? Amém? No próximo slide, acho que um ponto que eu queria falar era, que eu até coloquei ali, tensão interna, é isso, né? Muitas vezes, quando a gente vai tomar uma dessas decisões e ver o que a gente vai fazer em certas situações,
a gente tem ali dentro da gente meio que um incômodo, né? Uma tensão interna, é isso, assim, um conflito, tipo, será que isso é certo? Não sei, estou com dúvida. Eu acho que todo mundo já passou um pouco por esses momentos e principalmente em grandes decisões, né? Você vai, não sei, mudar de trabalho, mudar de casa, fazer um investimento, enfim, uma decisão com os filhos, com parentes, inúmeras situações que a gente sempre para e fica naquela dúvida que caminho tomar, o que é melhor, né? Então, se isso está acontecendo esse incômodo é porque provavelmente algum aspecto das opções ali nos incomoda, nos desagrada e acho que é importante a gente parar e pensar por que isso, né, aconteceu, por que a gente está com esse incômodo. E aqui tem alguns versículos que eu vou ler primeiro e depois falar um pouco sobre isso. Em Isaías 30, 21 diz assim: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Então esse incômodo, acho que no fundo é uma das formas que Deus, como a gente, principalmente o cristão já aceitou Jesus, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós e ele está ali presente e é uma forma, acho que quase que um seguro, dá uma cutucada, né? Nos desenhos animados antigos tinha aquele bonequinho assim do bem aqui de um lado e outro do outro meio falando na sua cabeça. Então, acho que ele é só uma representação, né? Mas é um pouco do que acontece. Ele está ali falando de que, olha, isso daí não... Você tem esses caminhos para a direita ou para a esquerda, mas se você prestar sempre atenção em voltar e olhar para Deus e pensar no que o Espírito Santo está querendo te dizer, você vai perceber que ele te mostra esses caminhos, né? O que acontece é que muitas vezes esses caminhos não é o que a gente gostaria. A gente queria outra coisa e fica meio que insistindo para aquela direção, mas Deus está mostrando que talvez para o outro lado é melhor, ter um caminho melhor. E essa tensão que a gente fica disputando interna, porque a gente gostaria de que fosse para um lado, mas a verdade é que Deus queria o outro e a gente fica ali travado um pouco nisso. Mas pode ser uma coisa boa no fundo, porque se você já fosse direto nessa decisão e fosse para o lado errado, as consequências seriam ruins, iam gerar o arrependimento que você sente depois. Lá na frente, muitas vezes a gente olha e fala, putz, naquele momento lá, eu achei que tinha uma coisa errada, mas mesmo assim eu fui e aí o que aconteceu? Estava parecendo que isso aconteceria. Então, esse alerta é importante. A gente não pode ignorar ele, não pode menosprezar esse alerta, tem que estar atento a ele e parar e fazer uma pausa assim, perguntando a nós mesmos, né? Por que essa situação está incomodando, né? Aqui vou ler um pouco os outros versículos. Jeremias 33, 3 diz assim: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. E depois, já vou ler aqui o outro também, em 1 Crônicas 16, 11 diz: procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Então ele fala aqui em dois versículos, né, diferentes, um pouco disso, de que nesse momento de dúvida que você pare e se questione e não menosprezar esse incômodo, usar esse momento realmente a seu favor para te fazer perguntar o porquê que aconteceu, fazer isso, recorrer ao Senhor, né? Se você chamar Ele, Ele vai te responder. Se você procurar a ajuda dEle, Ele está sempre na nossa presença. Então, busquem sempre, nesses momentos de dúvida, né? Qual seria o caminho e o guia do Senhor? O que Ele gostaria que eu fizesse nessa situação? Isso, com certeza, vai ajudar lá na frente a reduzir os arrependimentos que a gente teve com decisões que a gente vai fazer. Então, vamos pensar isso, né? Que essa hesitação interna ela seja um sinal de alerta que Deus está nos colocando para mostrar que de repente alguma situação ali tem alguma coisa estranha e está indo no caminho errado. Amém? No próximo slide, falando já um pouco mais disso, a gente pode ver um outro aspecto disso que é o seguinte: o aspecto do coração humano, né? Porque nosso coração ele é enganoso, né? Se a gente confiar nele, o coração aqui representando os sentimentos, nossa vontade, né? Mais do que tudo, ele pode ser muito perigoso, né? A vontade do homem não é necessariamente a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente é convencido, né? Ou tenta convencer os outros muito facilmente e acaba até, na verdade, nos enganando com isso, né? Nos iludindo. Então, é muito importante nesse incômodo que eu comentei antes, quando você sentir essa tensão, se não é algo do seu coração, que está uma vontade, só um desejo, uma necessidade que não é uma necessidade que Deus tem para você, ou seja, é o seu desejo,
não é o desejo de Deus para a nossa vida. E se a gente não está colocando isso acima de outras coisas, né? E aí existem algumas maneiras da gente poder validar um pouco isso, né? O primeiro lugar que eu acho que a gente pode começar por ele é admitir isso, ou seja, entender de que eu não sou o dono da verdade, pelo contrário, só Deus é o dono da verdade absoluta. E se eu quero uma coisa, eu posso estar enganado, eu posso achar que é o melhor para minha família, para mim, mas no fundo eu posso estar enganado. Será que um emprego que pareça melhor, que vai ganhar mais, é realmente o melhor? Ou eu estou me iludindo, eu vou ganhar mais, mas eu vou, talvez com isso, sei lá, ter que trabalhar muito mais e abrir mão de estar presente com a família. Então tem muitas vezes essa questão de que a gente coloca o nosso coração, nossa vontade, algum desejo à frente de outras situações, né? Tem coisa que você fica insistindo e não dá certo e você quer continuar insistindo anos, décadas. Assim, então a gente precisa parar e admitir que assim, pode ter problemas nas nossas decisões. Só que é duro, né, fazer isso, porque significa você admitir que você está errado, né, como pessoa. Ninguém quer estar errado, todo mundo acha que está certo o tempo inteiro. Então, a segunda recomendação que tem nesse estudo que eu usei um pouco para trazer aqui para vocês, é isso, né? Fazer uma segunda pergunta. Eu estou sendo honesto comigo mesmo, assim, de verdade, ou é só mais algo do meu ego no final das contas, né? Eu estou querendo ter essa decisão por causa do meu ego, porque eu quero para mim, quero mostrar para os outros, enfim. A gente precisa se perguntar isso, né? Se essa decisão, se esse caminho, se as coisas que eu estou fazendo são realmente algo que eu precisaria estar indo nesse caminho. E buscar essa verdade, né? Ou seja, é importante admitir que a gente pode estar errado, é importante a gente se perguntar se a gente está sendo honesto nessa decisão, está criando maneiras de justificar, né? Muitas vezes a gente tem 1000 coisas de um lado dizendo que é uma decisão ruim e uma coisa só que é boa, positiva nessa decisão. Aí você fica focado só nesse um e não fala dos 10 problemas, tipo, como se isso fosse superior àquele. E é tão óbvio aqueles 10 problemas, mas você não quer ouvir, né? Você não quer falar disso, admitir. Você não quer se perguntar, peraí, por que eu estou buscando essa única coisa e deixando essas 10 que é um problema nessa decisão de lado? Então, esse seria um segundo passo. E o terceiro que esse estudo fala muito é de seja curioso, ou seja, aqui ele diz no sentido de reconhecer o limite da nossa ignorância, ou seja, a gente não sabe tudo, não tem todos os fatores, não sabe por que está acontecendo uma situação na nossa vida que seja difícil, ou seja, não sabe por que surgiu aquele problema. Então, se a gente não parar e usar essa curiosidade de forma a tentar aprender a estudar isso, e falar por que Deus tinha isso para mim? Como que Deus gostaria que eu agisse nessa situação? O que a Bíblia diz, né? Uma forma de estudo de aumentar ou estender assim, o limite da nossa ignorância, conhecendo mais, é ir, por exemplo, na Bíblia, ou falar com outro cristão, o que você acha que seria o certo nessa situação? Enfim, ter a ideia de que a gente precisa estar sempre conhecendo mais, estudando mais e buscando formas de estar mais próximo do Senhor, saber o que Ele queria para a gente, e com isso, então, poder responder melhor essas perguntas, e respondendo melhor, você lá na frente vai se arrepender menos também. Então, que a gente possa isso, assim, ter essa humildade de reconhecer que várias vezes a gente pode estar errado e precisa parar e se perguntar e precisa ir buscar a resposta. A curiosidade é que acho que precisa buscar a resposta, e essa resposta tem que ser uma resposta com Deus, não com o mundo, né? O mundo vai te dar várias respostas, provavelmente para o lado errado. Então, esses cuidados a gente precisa ter. E eu estava vendo, acho que um vídeo, um ator, acho que era do Denzel Washington, aquele ator americano, ele falou um texto que agora me veio na cabeça, acho que era para eu falar com relação a isso. Que ele ouviu, acho que do pai dele, algo assim, do tipo... o pai dele ficava preocupado se o diabo não se preocupasse com eles. Por quê? Porque significa que você está tomando decisões tão erradas, tão fora de contexto, tão longe de Deus, que o diabo nem precisa fazer mais nada, você já está controlado por ele, já está fazendo tudo o que ele gostaria. Então ele nem se preocupa com você, te deixa lá. Agora, se ele está preocupado com você e querendo colocar dificuldades na sua vida, significa provavelmente que você está no lado oposto, no caminho certo, você está tomando as decisões certas e ele quer te desviar. Então vamos pensar isso, será que
eu estou tomando as decisões realmente certas ou estou fazendo tanta coisa que eu já estou muito mais para o lado errado do que o lado de proximidade com Deus. Amém? Quais os versículos da Bíblia que estão falando sobre esse tema todo, né? Em Jeremias 17:9 está falando assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado, né? Então foi isso que eu estava falando aqui sobre a parte da decisão do nosso coração, né? Se a gente seguir ele é muito perigoso, porque a própria Bíblia diz que ele está doente demais para ser curado. Ou seja, desde o momento que a gente decidiu lá atrás se separar de Deus, né? Do momento de Adão e Eva, tem uma vontade corrompida. Então, confiar nessa vontade, como foi no início, né, a vontade de que eu queria... a decisão de Adão lá de querer o conhecimento e não obedecer a Deus, já mostra isso daí, que desde as primeiras decisões, quanto arrependimento, né? Porque até hoje, milhares de anos depois, a gente está aqui se arrependendo desse problema dos pecados. Então, é um bom exemplo disso, né? Em Tiago 1,14 também fala: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, né? Então, aquilo que eu estava falando antes disso, né? De que se não é para o nosso ego, né? Se não é para a nossa vontade o que a gente está decidindo. E grande maioria das vezes vai ser. E Provérbios 28:26 também conclui com isso: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Então aqui os sábios acho que é representado por isso, né? Aqueles que podem te ajudar com conhecimento da palavra de Deus. Acho que essa seria a sabedoria que interessa e que a gente busca essas ajudas sempre. Amém? E nesse slide, o que eu coloquei ali como autossabotagem, é isso, né? Acho que não está ali, mas tem um versículo do apóstolo Paulo, que está em Efésios 5:17, que ele fala sobre compreender qual é a vontade de Deus, né? Ou seja, ali ele está nos convidando a isso, né? A enfrentar aquilo que sabemos e buscar no nosso coração o que seria o certo para fazer, ou seja, qual seria a vontade de Deus para essa situação, né? Porque, na verdade, nós como humanos, a gente se auto-sabota muito, né? Ou seja, a gente se coloca em problemas, né? A gente cria problemas, às vezes, que nem precisaria. Várias situações de arrependimento, quando você olha para trás, você fala, mas por que eu estou passando por isso? Porque lá atrás eu poderia ter feito diferente, né? E a gente precisa fazer isso, né? Parar e olhar esses exemplos. E muitas vezes, assim, a gente até sabe qual é a decisão certa, só não toma a decisão porque fica meio empurrando com a barriga, postergando, deixando, não, depois resolvo isso. E aí, muitas vezes, isso é tarde demais, né? Então, agora eu vou falar um exemplo meu aqui. Comecei, nos últimos 10 dias, uma dieta, né? Então, já perdi agora uns 3 quilos, mas por quê? Porque eu fui lá no médico e o exame estava ruim. Você olha lá, o colesterol está alto, não sei o que está alto, aí é a hora que você fala. Você sabe que você tem que ter certos hábitos, que você está colocando o seu corpo, que Deus te deu, né? Está estragando ele, você está colocando ele em risco. Você pode estar criando um problema de saúde lá na frente, que você se pergunta por que aconteceu isso. Lá na frente pode ter arrependimento, putz, se eu tivesse cuidado da saúde, parado de fumar, parado de beber, parado de não sei o quê, eu não teria tido esse problema, mas por que a gente não toma essa decisão hoje, né? Quando ainda dá tempo? Por que a gente espera isso tudo acontecer para ir tomar uma decisão? Então, eu acho que eu já perdi 25 quilos assim, de emagrecimento 2 vezes na minha vida, ou seja, também significa que eu deixei ficar ruim 2 vezes na minha vida, para ter que perder. E agora a terceira. Então, eu sei eu tenho que fazer, porque já fiz 2 vezes, eu não fiz, e assim, não adianta eu ficar arrependido depois, quando tiver um problema de saúde, que é tarde demais, etc. Assim, sempre teve na minha mão, no fundo, não posso falar um inimigo, ou enfim, mas a gente sabe, usando esse exemplo, muitas vezes isso, qual que é a escolha certa, e às vezes a gente só toma decisão quando não tem mais outra opção, do tipo assim, quando o médico fala, ou você para de fazer isso, você vai morrer. Aí a pessoa, algumas nem nessa hora para de fumar, por exemplo, mas muita gente faz isso, né? Então, acho que a gente tem que pensar essas coisas antes, né? Então, teve várias situações iguais que eu descrevi que eu não tive dificuldade de fazer isso, todo mundo acho que tem. Mas, por exemplo, vou contar aqui que é algo que talvez na igreja, não sei se as pessoas sabem, mas eu já fumei, assim, fumei bastante tempo da minha vida, acho que uns 10 anos. E eu decidi parar porque eu não tinha tido filho, acho que nem tinha, estava
conhecendo, acho que a Camila foi um pouco antes ainda. Acho que foi bem na fase que a gente se conheceu. Então, naquele momento eu pensei, putz, eu queria ter filho e não queria ter um problema de saúde que eu passasse para o meu filho, né? Então ali foi o que me fez parar de fumar, e acho que uns 5 ou 7 anos antes da Valentina nascer, eu já tinha parado. E foi por algo que eu pensava nesse arrependimento. Falava, imagina se ela nasce com um problema porque eu fumei, né? Para mim, eu não ia administrar isso de forma nenhuma bem, assim, na minha cabeça. Então, me motivei a fazer isso, mas poderia ter deixado de lado. Então, naquela situação, consegui vencer um negócio de 10 anos por um fator desse. Poderia ter feito até antes por mim? Poderia. Mas essas são as situações que a gente pode pensar se a gente está se auto-sabotando, né? E aí a Bíblia fala disso em alguns versículos, por exemplo, Provérbios 19:20 diz: ouça os conselheiros e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. Então aqui está falando sobre a gente ouvir, aprender e tentar buscar essa sabedoria, né? Em Efésios 5:17 diz: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, o primeiro fala em ouvir e aprender, o segundo fala em agir, né? Não fazer coisas, não executar. E em Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, seria isso, a gente ouvir, a gente não agir na direção errada, não se auto-sabotar e não deixar certas coisas irem tão longe. Ou seja, vamos enfrentar aquilo que a gente precisa fazer, que o nosso coração, aquilo que eu falei no início, pode estar aquele incômodo lá dentro, você sabe que você não tem que fumar, que você tem que comer menos, que você tem que fazer... Eu estou usando esse exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, não se irritar, não brigar com a família, enfim, trabalhar menos por causa da sua saúde, por causa do estresse. Muita gente está com excesso aí de trabalho e sofrendo, ou excesso de trabalho e ficando longe dos filhos, né? Ontem mesmo a gente foi uma festinha na amiga da Valentina, alguns pais a gente ouvindo eles falando, você vê que o cara praticamente não vê o filho, assim, tipo, quem está criando o filho é alguém, e não é nenhum dos dois. Então essas coisas a gente tem que se perguntar, estamos nos auto-sabotando ou sabotando a nossa família, amém? E aí o próximo slide começa a nos dar, aqui para finalizar, né, já, a principal receita que eu acho que a Bíblia traz, que eu achei bem interessante desse estudo, e foi o que decidi trazer aqui, né? Que, segundo nosso Senhor, o amor que seria a resposta principal, no fundo, para a gente não ter os arrependimentos, né? E aí eu vou ler, tem alguns versículos que estão aí, começando por Mateus 7:12, começa assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Em João também fala de outra forma, 13:34, que diz: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E finalizando em Gálatas 5:22 e 23, que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Então, acho que aqui é uma resposta para tudo isso que eu falei, né? Se você ver principalmente esse último versículo, ele diz isso, né? O que o amor gera, né? Ele vai gerar alegria, paciência, paz, ou seja, a alegria com uma decisão correta que você tomou, mesmo que pareça algo difícil de enfrentar e um problema que você veja sem solução na sua vida. Você pensar aquilo que a gente falou lá atrás, Deus está sempre te ajudando. Então você tem que encontrar alegria naquela situação e buscar a paz de espírito de não sofrer com aquilo, ansiedade, dificuldade e o enfrentamento, né? A paciência, ou seja, às vezes a gente vai tomar uma decisão por falta de paciência, não quer esperar o momento certo daquilo e se adianta, toma frente, quando vai ver, vira um problema, algo que deveria ser uma coisa boa para a gente, acaba se transformando num problema por falta da nossa paciência. Bondade, fidelidade, humildade, que falamos bastante nos tópicos anteriores, de eu não buscar o desígnio do meu coração, ou seja, do que o meu coração quer, e ter a humildade de dizer, olha, eu não devia talvez ter isso, entendeu? Mesmo que outro tem, ou que está todo mundo fazendo, ou que não me parece nada demais,
ter a humildade de falar, não, eu preciso parar e não ter, e isso ter esse domínio próprio de ver as coisas que estão erradas, começar a mudar, enfim. Então, aqui o que está dizendo é isso, né, de que por esse último mandamento de Jesus, né, de como eu os amei, ele acaba sendo suficiente para qualquer cenário, qualquer situação, qualquer momento, nos guiar. E se a gente agir com esse amor de compaixão ao próximo, fazer para o próximo o que a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos e eles para a gente, eu acho que vai dar os elementos, o subsídio que a gente precisa para tomar as melhores decisões e não se arrepender delas. Enfrentar elas, mesmo que sejam difíceis, ele passar por isso e seguir o que Jesus tinha para nós, né? Que ele fez isso para nós, ele entregou a vida dele para a nossa salvação, né? Então esse acho que é o maior exemplo disso. Se a gente pensar na salvação, de que ele fez isso por amor por nós, né? E era uma situação extremamente difícil, né? Ter que receber ali todo o pecado do mundo, passar por todos aqueles castigos, mas era o caminho certo, né? E imagina se tivesse sucumbido e não vou passar por isso, vou fazer outra coisa, e seria um arrependimento enorme da gente estar ainda com todos no pecado. Hoje a gente tem a salvação e o caminho por algo assim, por esse amor dele. Então esse é o maior exemplo do amor, porque ele preenche todas essas lacunas, ele ajuda a gente a tirar esse atrito interno, essa tensão. Se a gente, o que eu falei lá no início, botar nossa decisão nisso, se eu estou agindo com amor aqui com o próximo, a mim mesmo, a não passar por cima de ninguém ou a fazer qualquer outras coisas, porque os arrependimentos nossos, quando você para pensar, são sobre essas coisas. Estou arrependido de ter sido, não sei, violento numa situação com uma pessoa, ou ter brigado com alguém, ou ter deixado de fazer uma coisa, de cuidado da saúde, enfim, todas as coisas aqui que vocês, cada um acho que vão ter a sua, separar aquilo que a gente falou no começo. Todo mundo tem algum arrependimento, você pensar qual foi o seu. Se você pensar mesmo, se tivesse agido com amor naquela situação, se não teria sido diferente, eu acho que a gente vai descobrir que sim, né? Então acho que o último slide tem uma palavra já mais completa disso, porque é isso, o amor é eterno, né? Principalmente o amor de Deus. O amor que ele tem por nós é eterno. Ele queria que a gente entendesse isso, aceitasse a salvação, que isso é o que realmente importa, e que as decisões da vida que a gente tiver para, quando chegar lá no final, né, da nossa história e olhar para trás e falar, olha, eu tenho orgulho do que foi a minha história, eu tenho orgulho de que eu agi com amor nos momentos certos. Então aqui Coríntios, acho que é bem conhecido esse texto da Bíblia, diz, peguei esse pedaço, né, de 4 a 10. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo língua silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parcial será extinto. Amém? Então aqui achou uma palavra, muita gente considera bem bonita, uma das mais bonitas da Bíblia, né? E fala bastante, acho que resume tudo isso que a gente falou aqui, né? Principalmente ali, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se a gente colocar as nossas situações, isso mesmo que sejam difíceis, ele vai nos dar essa sustentação e vai fazer com que a gente não tenha arrependimento, né? Se a gente fizer com amor e seguindo isso que Deus falou, fazendo o melhor para o próximo, não tem como ter arrependimento, a gente não vai se arrepender. Mesmo que aquilo seja difícil para a gente, exija um sacrifício, fica aquela sensação, você tem aquela sensação boa de que você sabe que você fez algo produtivo, algo que ajudou alguém, algo útil, algo de valor, e te dá aquela sensação boa. Essa sensação é diferente, né, do arrependimento. Quando você sabe que você podia ter feito diferente, melhor, com amor, muita coisa, você acaba ficando com aquele, às vezes, gosto amargo de alguma situação, de qualquer evento que você enfrentou na sua vida por causa disso. Esse arrependimento significa que talvez faltou amor em algum momento, né? E isso é o que importa, né? Quando vier o que é perfeito, ali que diz no final,
E o parcial será extinto está querendo dizer, quando vier o que é perfeito é quando vier a hora da volta do Senhor, do julgamento. É a hora que a gente vai olhar e falar isso. Que história que eu construí, né? Nesse momento, eu construí uma história que eu ficaria orgulhoso, que eu estaria honrando a Deus ou ao Senhor Jesus, ou não? Porque as outras coisas, se eu tiver decidido por elas, por algum ganho imediato aqui material, isso vai ser extinto, isso aí não vai mais existir, não vai ter a menor importância. Então, que a gente possa isso, ter o amor nos guiando aí todas as decisões da nossa vida, colocando isso como um fator principal, que com certeza a gente vai tomar melhores decisões, de acordo com aquilo que Jesus queria pra gente, de amar o próximo como a si mesmo, e os arrependimentos vão com certeza ser muito menores. Amém? Então, queria fazer uma oração para agradecer essa palavra. Espero que tenha sido de proveito a todos aqui. Senhor Jesus, meu Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui este domingo, no mês de agosto, começando, reunidos em Teu santo nome, Pai, na Igreja da Vida. Pai. Agradecemos por o Senhor manter essa porta aberta, nos dando a oportunidade de estar aqui, congregando, reunidos em Teu santo nome, Pai, te louvando, te cultuando e aprendendo da Sua palavra, Pai. Que essa palavra de hoje possa tocar o coração daqueles aqui presentes, daqueles que eventualmente nos assistam pela internet, e que toque e ajude as pessoas a poderem olhar para as decisões que a gente está fazendo em nossas vidas, tá buscando e tá próximo do Senhor, ouvindo aquilo que o Senhor tem de melhor para a gente, Pai, e nos ajudando a ter as melhores decisões, que a gente não se arrependa, Senhor, e que a gente possa, lá na frente, quando estiver na Sua presença novamente, Pai, ter orgulho da história que a gente construiu aqui, Pai. Que a gente possa estar com a Sua presença, o Espírito Santo, nos tocando em cada decisão do dia a dia, para que essa história te orgulhe e te honre, Pai. Agradeço por estar aqui falando em Teu nome para a igreja, para os que estão nos ouvindo, e que abençoe todas as famílias aqui presentes, possam retornar para os seus lares, terem uma ótima semana na Tua presença, na Tua proteção, Pai. Agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.